O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós dareis também testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, nós somos convidados nesta liturgia a abrir o nosso coração para esta grande promessa que o Senhor nos faz, de enviar o defensor, o Espírito da verdade. É claro que o cenário que nós estamos vivendo aqui no Evangelho é Jesus se despedindo dos seus discípulos, afinal as autoridades já tinham tomado a decisão de o matar. Mas lembra que o Evangelho pode ser atualizado. Lembra que a palavra de Deus ela é viva. Então ela pode ser atualizada para o nosso momento, para o agora da nossa vida. Então é para nós que o Senhor está dizendo. É para mim e para você que o Senhor está pedindo calma, paciência, sobretudo confiança naquele que ele chama de outro defensor. E por que o Espírito Santo é outro defensor? Porque Jesus foi o primeiro a nos defender da grande acusação do inimigo. Lembra que quando saímos do jardim do paraíso porque levianamente estendemos as nossas mãos em direção à árvore daquele jardim e fomos desobedientes e por isso perdemos a intimidade, o pecado então surgiu e por trás dele aquela voz que seduziu Adão e Eva lá no jardim do paraíso continua a seduzir a cada um de nós. E é por isso que nós somos convidados a abrir o nosso coração para este primeiro defensor, que é Jesus. Ele que morreu na cruz para nos resgatar do pecado, ele que ressuscitou para nos dar nova vida, ele que venceu a morte para que o nosso coração também pudesse se sentir vencedor. Então nós abrimos primeiramente o nosso coração ao Senhor Jesus, que nos faz uma promessa: enviarei a vocês um outro defensor, que é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade que procede do Pai e do Filho, nos conduz à verdade e nos faz compreender tudo o que Jesus nos disse. É Ele que dá vida, Ele é o sopro criador, Ele é o sopro santificador, Ele que renova a igreja, Ele que atualiza as ações de Jesus hoje. Mas quando eu trago esse Espírito da verdade para a minha vida, eu reconheço que com Ele eu posso enfrentar tudo. Partilhava ontem lá na minha comunidade paroquial que quando eu era pequenininho e aconteciam aquelas brigas de escola, sabe? Eu não tinha muito medo porque meu irmão era mais velho, meu irmão 6 anos mais velho que eu. Então eu sempre dizia assim: se alguém mexer comigo, eu chamo meu irmão, porque meu irmão é forte. Então veja, eu olhava para o meu irmão, que era o meu defensor, e olhava para a força que ele tinha, então eu não tinha medo de nada. A história é simples, mas é para o seu coração também se convencer dessa verdade. Olha, quando nós reconhecemos a força de quem nos defende, nós não temos medo de nada.
quando nós reconhecemos a força daquele que luta em nosso favor, daquele que está ao nosso lado, daquele que é chamado de Espírito da Verdade, não há o que temer. E esse Espírito ressuscita, esse Espírito dá vida, esse Espírito renova. Pedro diz lá na sua segunda carta que Jesus passou pelo sofrimento, passou pela morte, mas o Espírito o ressuscitou, o deu nova vida. É isso que eu gostaria que ficasse também gravado hoje no seu coração. Se porventura existem realidades que te atormentam, que te levam ao medo, se porventura existe no seu coração preocupação demasiada, lembra que o Espírito é que ressuscitou, deu nova vida a Jesus, como afirma São Pedro. E se esse Espírito tirou Jesus da sepultura, esse Espírito também pode tirar o seu coração das sepulturas que nós temos entrado por conta do acusador, por conta do pecado. Que os nossos corações se abram à ação do Espírito Santo. E ainda que venham perseguições, lutas, tal como Paulo e seus companheiros nas suas viagens apostólicas, que não eram aceitos, que eram perseguidos, apedrejados, colocados para fora das cidades, mas eles enfrentavam tudo porque eram testemunhas de Jesus. E é isso que Jesus pede hoje também a mim e a você. Seja minha testemunha. Anuncie aos corações o meu nome. E de que jeito nós conseguimos isso? Abrindo o coração ao Espírito Santo. Essas 2 semanas próximas vão preparar o nosso coração para esses 2 grandes acontecimentos que coroam o tempo pascal, que é a ascensão do Senhor no próximo domingo, e depois lá no dia 28 nós celebraremos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, que os encorajaram a abrir as portas do cenáculo e anunciar Jesus. Nós somos convidados também a abrir o nosso coração e permitir que o Espírito da Verdade nos torne homens e mulheres que enfrentam o que vier, que passam pelo que tem que passar, porque sabem a força que tem o seu defensor. Mas talvez você diga assim: padre, sozinho eu não consigo, padre, sozinho eu não consigo, eu não tenho forças. Quero contar rapidamente uma historinha. Contei aqui na primeira semana que eu comecei a celebrar as missas aqui na associação. Uma família estava se mudando de cidade. Então o menininho, vendo aquela movimentação, né, dos pais arrumando as coisas para viagem, para mudança, o menininho disse: eu quero ajudar também. E o menininho foi tentar empurrar um móvel, uma cômoda. E a mãe dizia assim ao menino: coloca toda a sua força, meu filho. E o filho empurrava aquela cômoda e tentava mover aquela cômoda do lugar e nada. E a mãe dizia que você não está colocando toda a sua força, coloca toda a sua força. E o menininho tentava empurrar a cômoda e tentava e nada, serviço em vão. Então ele olhou para a mãe e disse: mamãe, eu não consigo. A mãe disse: mas eu pedi para você colocar toda a sua força. E o menininho respondeu: mas mãe, eu coloquei toda a minha força. A mãe então, olhando para ele com carinho, disse: filho, você não colocou toda a sua força, você não me chamou. Você poderia ter me chamado, eu sou a sua força. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, talvez as lutas da vida são difíceis demais. Talvez você tenha tentado lutar sozinho. Chama sua mãe, clama a presença materna da Virgem Maria, a mulher que é cheia do Espírito Santo, a mulher que foi chamada de gratia plena, cheia de graça, repleta do Espírito Santo, repleta do Espírito da Verdade. Ela vai te ajudar, intercedendo por você. Que a Virgem Maria interceda por nós.
e apresente as nossas necessidades ao seu Filho Jesus. Ela que estava reunida no cenáculo com os discípulos, possa pedir ao Filho que envie sobre nós o Espírito que dá vida, que restaura e que é nosso defensor. Fecha seus olhos um pouquinho. Abramos o nosso coração a este Espírito. Como diz São Pedro, o Espírito deu nova vida a Jesus depois da sepultura. E é Ele que nos ressuscita agora também. É por isso que nós clamamos: enche-nos, Senhor, pela intercessão de Tua Mãe, com Teu Espírito, porque nós também queremos reviver. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Que o Espírito nos dê vida, assim seja. Amém.